Ontem, a Petrobras anunciou um programa, não está muito claro ainda, mas é uma espécie de subsídio para comprar gás, que em muitos lugares passa de R$100, né? Então a Petrobras anunciou 300 milhões de reais. A Petrobras é uma empresa de economia mista, o governo é o sócio majoritário, mas tem ações na bolsa, né? E o seu papel é descobrir, refinar petróleo e derivados de. Tá certo? O preço do gás disparou no mercado internacional. Também. É o Bob Furuia, o propano, que é a matéria-prima essencial do gás de cozinha, subiu 96% em dólar ali no Golfo do México. É fogo. O problema é que quando isso é traduzido em português do Brasil, estou fazendo uma piadinha, quando isso vira nossa moeda, com a desvalorização que houve do real, o preço vai parar lá nas alturas. Mas é só isso, Reinaldo? Não, não é só isso. Nós temos outros fatores aí. A economia está um tanto destrambelhada. Claro, damos espaço aqui ao outro lado. O Paulo Guedes diz que não, que isso é pura má vontade da imprensa, que estamos bombando, que fique registrado aqui a opinião do Paulo Guedes. Se você não está sentindo isso aí no seu bolso ainda, se você vê coisas nas ruas acontecendo que não confirmam isso que o Paulo Guedes diz, talvez seja só um erro de percepção da sua parte. Está sendo irônico? Não. Nós temos o ministro da Economia que diz que a economia nunca bombou tanto. E que o resto é pessimismo de uma imprensa que tem má vontade com ele. O gás disparou, o presidente Jair Bolsonaro está preocupado. Que bom. Famílias, talvez aos milhões, estão improvisando fogões a lenha, buscando gravetos, madeira de construção, para cozinhar. Muitas vezes cozinhar um pouco. A gente vai ver por quê. Pouquinho que sobra. Quando sobra. E aí alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Anotem. Preços decorrem de também políticas econômicas e macroeconômicas que são aplicadas. Não é tarefa de uma estatal ou de uma empresa de economia mista fazer política social. Quando isso acontece, tem alguma coisa fora do lugar. Ah, está contra que a Petrobras invista 300 milhões nisso? Eu não. Contra, em si, moralmente falando? Obviamente não, eu quero gás barato, quanto mais barato, melhor para todo mundo. Agora, eu posso renunciar ao meu papel e dizer, gente, não tem nada de mais nisso, é muito comum uma empresa estatal fazer política social e de subsídio. Não, não é. Isso está errado. E decorre de outros erros. Mas, insisto, ao outro lado, Guedes diz que está tudo certo. O Bolsonaro acha que se eliminar o problema é o ICMS. Considerando que você não vai zerar o ICMS, Bob Furuia, que senão você causa um rombo nos estados incalculável, o ICMS teria que ser reduzido. E essa redução chegar ao preço. Mas, o Bob Furuia, se zerar o ICMS do gás, zerar, isso teria um impacto no preço final de nem 14%. E o gás continuaria a custar 86, 90 e tantos. E continuaria proibitivo. Esses 300 milhões da Petrobras, insisto, já uma coisa indevida, não vão servir nem para fazer cócega. Lembrando que o presidente dissera lá atrás que havia um fundo na Petrobras de 3 bilhões para subsídio ao gás. Nunca ninguém descobriu que fundo é esse. Porque esse fundo não existe. Atenção, eu estou passando uma informação. Você pode não gostar, mas o fundo não existe. O Bolsonaro inventou que esse fundo existe.
Se existisse, a Petrobras disponibilizou 10% daquilo que era a pretensão do presidente. Numa outra frente, a Câmara aprovou um projeto, que agora vai para o Senado, aprovou por votação simbólica, também para subsidiar o preço do gás. E aí decidiu o seguinte: esse subsídio se dará por intermédio de um cartão que permitirá ali o desconto na hora da compra, não inferior a 50% do preço médio do botijão vendido no Brasil inteiro, a média, para famílias que estejam no cadastro único, portanto que recebam Bolsa Família e benefícios, famílias pobres, cuja renda per capita da família seja inferior ou igual a meio salário mínimo. Essas pessoas teriam o direito. Qual é o custo disso? Não sei. Eu sei que está lá apontada, quem leu o texto, o tio leu, está lá apontada a fonte de receita para isso, que é a tal da CID de combustíveis, aquela contribuição sobre o preço do combustível. Só que essa contribuição arrecadou no ano passado, para o governo federal, já que 29% foram para os estados, apenas 1,1 bilhão. E, portanto, esse dinheiro não será suficiente para cobrir essa despesa, se aprovada também pelo Senado. Considerando que a pressão para baixar o preço do gás é do Bolsonaro, é do Arthur Lira, é do governo, se esperava que pelo menos houvesse uma ação concertada do governismo em favor dessas soluções, se eles acham que é solução. Eu tenho certos tradicionalismos, sabe, Bob Furu? Eu sou uma pessoa ousada em muita coisa, mas eu tenho certos tradicionalismos. Sou uma pessoa conservadora. Sim. Em muita coisa. Por exemplo, um dos traços do meu conservadorismo me indica que se o governo tem uma proposta, os governistas devem votar nela. Não lhe parece, o meu querido Bruno Capozzi? Sim. Sim. Se a proposta é do governo, ele quer, os governistas que votem. Mas, ora, vejam, garotos, vocês que estão nesse mundo moderno, o tio já é velho, tem esses tradicionalismos. Essa proposta foi aprovada na Câmara sem o voto dos partidos governistas. Eles foram contra. Vocês entenderam? A rigor, você não tem uma solução, você está tendo um arranjo. E de resto, Bob, quando você tem soluções demais, é porque você tem diagnóstico de menos. É como ir a um médico e ele mandar você fazer 300 coisas. Quer dizer, em algum momento ele acerta. Em alguma coisa. O problema é que você pode, 90% das coisas que ele manda fazer podem ser contraproducentes. E aí você pode morrer do efeito colateral. Né? Não tem diagnóstico. E o gás, que é um problema sério, é um dos problemas. Problema visível, sim, simbólico destes tempos. Mas espera aí, nós estamos com uma inflação, a média da inflação de 10%. É até provável que essa seja a minha inflação. A minha, pessoal, talvez seja um pouco maior do que essa. O peso da inflação na minha renda. Mas qual é a inflação do pobre? Ah, lá vai o Reinaldo falar de pobre. Não, eu posso fazer de conta que eles não existem também. E aí vocês que querem fazer de conta que não existem, só lamento que depois eles tenham de votar. A gasolina, cujo preço, que tem o efeito de difusão, né? Quer dizer, quando aumenta a gasolina, você vai tendo um aumento, esse aumento vai se espraiando pela economia.
A gasolina aumentou esse ano 38,67%. A energia, 20,4%. A alimentação das famílias, 17,6%. A cesta básica, que compõe aqueles produtos básicos alimentares para os pobres, 25,4%. E aí podemos ir a alguns detalhes. O óleo de soja, 98,5%. A carne bovina, 46,51%. O café, 35,4%. O açúcar, 32,84%. O leite, 31,09%. O arroz, 28,16%. Há um efeito derivado disso, um desdobramento que eu chamaria teratológico, para usar um termo da biologia, na economia, isto é, deformador das coisas, e eu já volto lá aos preços, ô Bob Furuê, que você tem, com uma inflação nesse nível, os preços entram, eles começam a destrambelhar. Uhum. Aí cada comerciante vai fazendo o seu hedge, vai fazendo a sua proteção de algum jeito. Ele tenta se proteger, o Bruno, ele tenta fazer caixa. Exato. Ele não sabe o que vem. Então você tem um creme dental que pode custar no supermercado R$1,18 e no outro 8. Nossa. Uma diferença de 578%. O sabonete varia 408%. O macarrão, 328%. O sal, 184%. Não esquecer que tudo isso que eu estou falando pode ser um juízo deformado de alguém que acha esse governo ruim. Por favor, leve isso em consideração. O Paulo Guedes acha que eu estou errado e que a economia nunca bombou tanto. Isso está fazendo com que haja no Brasil hoje uma fome que atinge 19 milhões de pessoas. Aliás, este grupo fez uma campanha contra a fome, gloriosa campanha contra a fome, reconhecendo a existência da fome. 19 milhões de pessoas. E nós somos o maior exportador de alimentos, às vezes o segundo maior, mas entre os dois maiores, para o mundo. Condição de que Jair Bolsonaro se jactou naquele seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, tendo 19 milhões de pessoas passando fome. Que não tendo gás para cozinhar, recorrem a fogões improvisados de lenha. E ainda que esses programas para a compra do gás tivessem o efeito esperado, só com isso não terão, porque é muito pouco dinheiro. Ainda que tivessem, eu encerro esse meu editorial lembrando o seguinte: não basta ter o botijão, é preciso ter o que cozinhar. Não se esqueça, Paulo Guedes acha que isso é delírio de jornalismo, de jornalista oposicionista. E que só gosta de falar mal do governo. Então, se eu digo que o programa da Petrobras e mesmo a proposta da Câmara, como estão, terão um efeito reduzidíssimo na redução do preço do gás, é só porque eu sou um pessimista incorrigível, empenhado em derrubar o governo. Deixo ao seu escrutínio.